no próximo dia 16, se eu não me falha a memória, quarta-feira, é a lua cheia do, do mês de Magha Puja, uma ocasião especial no budismo, que marca a ocasião em que 1.250 monges, todos eles arahants, e arahants do tipo que tinham alguns atributos especiais, se reuniram sem aviso prévio, sem convite, para o Patimokkha, junto do Buda. E nessa ocasião o Buda expôs os versos do chamado Ovada Patimokkha. Sabapapasa akaranam kusala supasampada satita pariyodapanam etam putana sasanam. Abandonar o mal, praticar o bem e purificar a mente. Esse é o ensinamento dos Budas. Aqueles monges eram arhats, feito o que tinha que ser feito. Então, esse não era o ensinamento necessário do Buda. Mas ele serve para quem ainda não chegou lá, para a gente que ainda não chegou lá. E no aspecto de cultivar o bem. Esse é um ponto em que o pessoal da Theravada do Ocidente não tem dado muita atenção. Hoje é domingo, horário de manhã. A gente tem essas qualidades mentais de determinação, de energia, de sattva, de confiança no ensinamento do Buda, para vir reunir, recitar, meditar, escutar reflexões sobre o Dhamma. Esse é um tipo de coisa que a gente deve dar. É o tipo de orgulho saudável para a mente. Esse orgulho da bondade, de ter qualidades espirituais saudáveis. Isso gera energia para a mente. Energia para a mente igual a felicidade. Igual a felicidade, melhor samadhi. Em vários sutras do Buda fala que a causa próxima para a concentração para samadhi é uma mente feliz. Mas mente feliz a gente tem que diferenciar de mente experienciando prazeres sensoriais. São duas coisas completamente distintas. Mente feliz significa uma mente, essa felicidade interior,
uma felicidade interior, uma felicidade que vem de dentro, que vem do núcleo da mente. Fazendo uma comparação com o oceano, a felicidade dos prazeres sensoriais é como uma felicidade que ocorre no nível das ondas, um negócio que sobe e desce, instável, não dura nada, uma bolha impermanente. Essa felicidade interior vem de coisas lá do fundo do oceano, do núcleo da mente, das três raízes positivas. Sabedoria, que vem de sabedoria, que vem de metá, que vem de não raiva, não delusão, não raiva, não cobiça, que vem dessas três raízes positivas. Como se fosse uma luz brilhando lá no fundo do oceano. E essa felicidade interior, essa luz brilhando lá no fundo do oceano, se a gente estiver do lado de fora do oceano, a gente vai olhar para aquela luz, nossa, que luz incrível, eu quero mergulhar lá no fundo para ver de onde está vindo isso. Isso leva a mente a samadhi, que é uma felicidade que puxa a mente para o centro, para a base do que é sólido, para aquele fundo do oceano, onde nada muda, sempre esteve ali. Mas enquanto a gente estava perdido no meio das ondas, a gente nunca via. Então, um ponto muito importante da prática é aprender a acender essa lâmpada lá no fundo. Porque enquanto a gente está aqui no meio das ondas, não tem nenhuma luz lá no fundo para puxar a gente. É muito difícil praticar. Uma resistência muito grande. E a gente fica se perdendo nos prazeres superficiais dessas ondas aqui de fora. Então, custa lá a sua passão para cultivar o que é custa lá, o que é mentalmente saudável, essas coisas que iluminam a mente. E nesse ponto, não tem ninguém melhor para comparar do que o próprio Bodhisattva, até ele se tornar um Buda. O quanto de qualidade que eles têm que cultivar por muito e muito tempo. Sacrifícios sem fim. Sacrificando pedaços do corpo, do próprio corpo, a própria vida, para aperfeiçoar essas paramis, essas qualidades espirituais. Algo no nível impensável para a maioria de nós. Mas a gente não precisa ter essa mesma aspiração. Mas essas paramis, quando cultivadas, no nível que seja, elas ajudam a trazer mais brilho para a mente, essa felicidade interior. Então, elas são ferramentas que a gente deve utilizar ao longo do nosso caminho. Não adianta só estudar jeitos de abandonar o que não é saudável, lidar com os obstáculos da prática, se não tiver alguma coisa puxar a gente, atrair a gente lá para o fundo do oceano. É muito mais fácil se tiver alguma coisa puxando a gente.
Mesmo para aqueles praticantes que querem, não têm aspirações de se tornar um Buda, que não têm aspiração de se tornar um Paticca Buda, que não têm aspiração de se tornar um discípulo braço direito, braço esquerdo do Buda, ou um dos discípulos diretamente do Buda, é que sejam de destaque em alguma das qualidades que aparecem nos sutras. Ainda assim, exige muito, para-me, exige muita qualidade. Exige algum nível básico ali de qualidade para nossa mente conseguir chegar nesse nível básico para poder virar a mesa do jogo do Sansara. Então, não esquecer desse ponto importantíssimo. Não é só abandonar o que é inábil. Travado no Ocidente enfatiza muita coisa dos lados de abandonar o que não é hábil, mas falta da atenção devida para esse cultivar o que é hábil. Senão o budismo fica uma coisa só negativa, né? Tipo, e para a mente que ainda não tem essa fonte de luz interior, que tá, não tem essa estabilidade que vem dessa luz interior. Você falar para ela abandonar tudo que ela está segurando, a pessoa não sabe no que ela vai segurar. E a pessoa acaba desistindo, acaba não se interessando em ir mais a fundo, né? Porque foi uma coisa muito difícil, né? Porque ela não tem nenhuma base, né? A única coisa que ela tem é aquela felicidade das ondinhas, né? E você fala, tipo, larga isso, porque esse é o problema. Não, a pessoa não sabe onde vai pular. Se ela tiver pelo menos alguma base interior, alguma felicidade lá do fundo, ela consegue abandonando mais facilmente essa felicidade das ondinhas. Você fala, abandona isso, não fica com nada, tipo, a pessoa fica perdida. Não está certo esse ensinamento. O primeiro dos paramis é Dana Parami, o parami da generosidade. Não só Dana, mas tipo, a qualidade de fazer sacrifícios. Também é outra qualidade que traz muito brilho para a mente. Um exemplo dos Jatakas. Certa ocasião, o Bodhisattva era um Brahmane, só que era um Brahmane não muito rico. Ele só tinha um único pano que dava a ele esse status de Brahmane. O único pano especial lá que dava a ele esse status de Brahmane. Mas ia ter uma cerimônia de Katina, tipo a cerimônia depois do retiro das chuvas, de oferta de panos para Sangha do Buda daquela época. E esse Brahmane, tendo fé no Buda, tendo fé no Dhamma, tendo fé na Sangha, buscando cultivar o que é hábil, buscando trazer brilho para essa mente. Ele mesmo também tinha essa intenção de se tornar um Buda. Foi lá e sacrificou esse último pano que ele tinha, o único pano que dava a ele esse status de Brahman, e trocou por uma agulha para oferecer lá na Katina. Porque sem agulha não tinha como os monges costurar o manto. Ele viu que aquilo estava faltando, foi lá e arranjou para os monges, sacrificando aquele status de Brahman. Na Índia
é um sacrifício muito grande. Ele não fez isso pensando, tipo, essas formas mesquinhas de fazer mérito, tipo, ah, não, vou fazer isso, eu vou receber em dobro depois. Vou fazer isso para ser rico depois. Ele não fez com essas intenções inferiores de fazer mérito. Também tem um certo nível de mérito, mas são inferiores comparado. Tem um sutra que fala sobre os diferentes tipos de atitude mental fazendo mérito. Ele fala que o mais elevado de todos é a atitude mental de fazer isso como um adorno para a mente, como se fosse colocar uma joia na mente. Faz essa ação de mérito para embelezar a mente, nesse sentido de trazer mais brilho. É nesse sentido que a gente está falando aqui. O pessoal acha que mérito é simplesmente, ah, não, a pessoa faz mérito porque ela quer renascer no paraíso, né? Não, não está certo isso. A pessoa não entendeu ainda o que é mérito, de verdade. Não entendeu o que é mérito lá no fundo do oceano. Essa é a forma mais elevada de fazer mérito. Com essa atitude de colocar brilho na mente, colocando brilho na mente. Tem esse brilho lá do fundo, né, que nutre a gente, apesar de a gente estar nas ondas, né, tem essa coisa que por baixo dá energia para a gente ir levando a nossa vida e tocando a nossa prática. É como comparar, como se você estivesse tentando esquentar uma casa no inverno, em vez de colocar mais lenha na fogueira, na lareira, você estivesse riscando palito de fósforo na periferia da casa. O palito de fósforo pode esquentar um pouquinho a casa ali. Mas é muito mais eficiência colocar lenha na fogueira. Aquilo vai esquentar a casa, vai existir muito menos esforço, é mais sustentável, é mais sólido, é mais estável, né? Se você ficar ficando um palito de fósforo depois do outro. A mesma comparação aqui do fundo do oceano com as ondas. A gente coloca essa combustível lá no fundo. Ele dura muito mais, é muito mais sólido do que ficar riscando fósforo nas ondinhas aqui, tentando ter estabilidade nessas ondas. Então, essa atitude mental de sacrifício, buscar oportunidades de fazer mérito, não só em coisas materiais, mas também em coisas que precisam ser feitas para o nosso centro de meditação, para o nosso grupo, para nossa casa, a casa em que vive também. Tudo isso acaba sendo uma forma de trazer essas qualidades para as pessoas com quem a gente convive. Enquanto a nossa prática não tem nosso samadhi não é suficiente, nossa sabedoria não é suficiente para ir muito fundo. Esse é um local que a gente pode construir uma base sólida e dar resultado no aqui e no agora. Não precisa esperar. Ah, não, eu faço mérito para depois da morte eu receber alguma coisa. Não, não é por aí. Dá para você ver no aqui e no agora. Você faz e você vê. Você não precisa acreditar em mim, nem em ninguém. Você vai lá, faz e vê.
tendo essa... Se a gente investir mais nessa base sólida, porque assim, essas são as bases da prática. E as pessoas querem sair pulando a base e ir já direto para o avançado. Ah, não, quero estudar o Abhidhamma, quero estudar filosofia budista. Mas a pessoa não aprendeu nem a base. Aprender a base não é memorizar. Ah, não, essa coisa de mérito é coisa do renascer no paraíso, ser papo cristão, isso é inferior. Não, cuidado, né? Isso são julgamentos aí que vêm de um lugar que não está muito certo. Uma pessoa que não entendeu direito o que está acontecendo aqui. É perdida em rótulos. Como a Olga mencionou, né? A relação da pessoa com a coisa é mais importante do que o que parece ser. Então, a coisa da nossa relação com essas ações de mérito, essas ações que geram brilho na mente. Qual que é a nossa relação com elas? O que a gente está esperando delas? Se a gente investir mais nessa base sólida, ter essa atitude mental de construir para, buscar oportunidades no nosso dia de construir para. Ler um pouquinho das histórias dos Jatakas, dos sacrifícios do Bodhisattva. É saudável. A gente não precisa chegar ao ponto de fazer aquele sacrifício, de sacrificar a própria vida. Isso é um nível de prática dos Budas, dos Bodhisattvas que querem se tornar Buda. Mas assim, dá para a gente praticar muita coisa. Você tomar aquele exemplo de coisas boas. Né? São exemplos bons a serem seguidos. Isso gera uma atitude de positividade na mente, energia para a mente. Aí quando você reflete, nossa, o Bodhisattva fez aquilo. Eu fiz uma coisa, tudo bem. Não fez no mesmo nível, né? Mas fiz parecido. Né? A gente se sente bem com isso. A gente está indo na mesma direção. A gente se sente como alguém que está seguindo as pegadas do Bodhisattva, do Buda, dos Budas do passado. Isso tem um efeito muito positivo. Pode gerar piti na mente. Esse piti, essa energia, pode ser uma fonte, pode ser a energia que falta para nossa mente ter samadhi, e com samadhi a gente poder ter algum insight profundo. Então, não passar por cima dessas coisas, que são a base, porque elas são muito importantes. Não é com raciocínio que você gera piti, não é com intelecto que você gera piti, sukha, que você gera samadhi. É fazendo coisas relacionadas com as 3 raízes positivas, cultivando aquilo, a bondade. Kusala Supa Sampada. Essa é a fonte dessas coisas. Se não faz isso, não vai surgir. Pode até surgir, mas vai demorar muito mais. É muito mais difícil. E a nossa prática se torna mais sólida, mais firme. Começa a ter uma base mais sólida, mais firme, né? E a gente começa a ter esse brilho interno mais forte, de forma que as ondas começam a perder a relevância. Nosso foco começa a ficar mais interno, mais no centro, e menos na periferia da mente. Todos nós temos um corpo. Esse corpo tem os problemas do corpo, problemas de saúde, interação com substâncias e situações. Esse corpo tem um nível de... Se ele estiver doente, se estiver não saudável, tiver com muitas sensações desagradáveis, né? Fica difícil de praticar.
porque ele se torna o foco, né? Puxa o foco, porque não o corpo é o apego básico que a gente tem. Então, a não ser que a gente estiver muito, muito avançado, né? O corpo é uma coisa que a gente também tem que dar atenção, tem que cuidar. É uma ferramenta. Do mesmo jeito que você cuida das suas ferramentas, da sua caixa de ferramentas, você não vai deixar seu martelo na chuva, sua enxada na chuva, que ela vai enferrujar e vai estragar. Então, da mesma forma, o corpo necessita certos cuidados. Só que uma coisa são os cuidados necessários, outra coisa é o que a nossa mente fabrica em cima disso e as crianças pintam em cima disso. Então tem que ter esse cuidado, né? Tem que ser testado e questionado esses limites. E também tomar muito cuidado na nossa prática em sair julgando os outros pelo que a gente observa externamente. Principalmente esse ponto da relação com o corpo. É um ponto que só que cada um pode avaliar por conta própria. Cada um conhece o corpo que tem. Inclusive os praticantes, né? O corpo de alguns vai começar a ter problema que não se resolve. E você tem que tomar uma série de medidas frequentes para manter aquele corpo num nível ok de funcionamento básico. Olhando de fora, pode parecer que a pessoa está preocupada demais, ou está exagerando, que não é bem assim. Mas para ela, ela sabe que se ela não fizer aquilo, ela vai passar o dia inteiro de cama, por exemplo. Então, vamos tomar a medicação X, Y, Z diariamente. Não tem como, né? Não é dependência mental, é dependência física. O corpo simplesmente não funciona. E a gente vai levando o corpo com esses remendos ao longo do tempo. Umas coisas não funcionam direito, outras coisas precisa tomar um leite aqui, mas assim, se a pessoa usa isso, né, como uma muleta ali para ele poder continuar praticando, né, ok, né, não tem problema. Não tem como você avaliar essa questão mental, né, porque pode parecer uma coisa, mas internamente, assim, a pessoa não tem esse apego mental a tomar o remédio, mas ela tem que tomar por causa do corpo, né? Os sintomas é como se você, como que eu posso fazer um símil para isso? É como se aquela pessoa tivesse que atender uma série de demandas, né, do chefe dela no trabalho. Quando essas demandas estão sendo feitas, né, por mais que a pessoa não tenha apego a essas demandas sendo feitas, né, ninguém bate na porta do escritório dela e incomoda ela. Agora, se essas demandas não são feitas, começa a vir um tanto de gente batendo na porta, gritando, berrando, causando confusão. Isso equivale aos sintomas que a pessoa pode sentir caso ela não siga essas demandas necessárias do corpo. Então, assim, cada um tem que olhar por conta própria, usar o seu bom senso. Questionar também que apego que não é. Mas como eu falei, é muito importante também ter essa
olhar para cultivar o que é hábil, não só ficar abandonando o que não é hábil, porque senão a mente não tem uma base em que se sustentar, né? Tá tirando uma única fonte de apoio para a mente ali. A mente está apoiada naquelas ondas, né? Se você tirar, simplesmente tira isso, né? Não tem como, a pessoa não vai conseguir levar isso adiante. Né? Tem que fazer a pessoa, aprender a pessoa a construir essa fundação sólida de para mim, construir para, essa atitude de construir para mim, né? Seja com sacrifício, seja com dana, seja com envolvimento com a sangha, com o dhamma, com o grupo de prática dela. Essa atitude mental, né, de fazer médico. Tipo, eu vou pegar agora, eu vou ver essa palestra do Achan, eu vou pegar, vou ler esse sutta aqui, né, tipo, para trazer brilho para minha mente, né? Não estou aqui para fazer isso para eu quero renascer no paraíso, eu quero isso, aquilo, se eu vou ficar rico depois, não é por causa disso. Atitude mental de construir qualidades espirituais, também por construir qualidades espirituais, não pelo reconhecimento de ninguém, não porque eu quero ouvir um status do monge, não porque eu quero ouvir um elogio muito grande do monge, que eu fiz um trabalho muito bonito, isso e aquilo. Isso é vaidade também. A gente faz simplesmente pelo efeito que tem na nossa própria mente, isso não depende de ninguém. Né? Certas coisas são difíceis de fazer. A gente pode pegar isso como uma prática, né? Eu vou fazer isso como para construir para, eu vou fazer isso para em uma oferta ao Pota, ao Tama e a Sangha. E aí fica muito mais fácil da gente fazer. Alguns trabalhos envolvem longos tradução de livros, tradução de materiais, organização de vinda de monge, organização de centro de dama. São coisas que exigem muito esforço, exigem muito planejamento, exigem muita energia. A gente busca, se envolve com isso, né? E faz isso, busca fazer isso de uma forma assim, tipo, faço isso como uma oferenda mental para o Buda, para o Dhamma e para a Sangha, para construir para ter mais qualidades espirituais, para usar isso para trazer brilho para a mente. Né? E aí fica muito mais fácil praticar, tendo essa solidez, né? Porque esses 1250 arahants que se reuniram lá na época do Buda, né? Ouviu o Vada Patimokkha. Eles não se tornaram arahants da noite pro dia também. Eles cultivaram Parami por muito e muito tempo. Obviamente que não no mesmo nível de um Buda, mas também cultivaram as mesmas coisas. Então, se a gente segue esses passos, a gente está caminhando na mesma direção, a gente se sente como seguindo os passos dos mestres do passado, seguindo os passos do Buda. E não fica só essa coisa negativa, seca, intelectual. Ah, não, tem que ter medo de samadhi. Samadhi pode ser perigoso. É um tipo de prazer que pode deixar a mente perdida, que não vai buscar mais iluminação. Isso é estupidez. Isso está errado. A pessoa não entendeu, está intelectualizando uma coisa que ela mesma não entendeu. Esse tipo de felicidade que vem de dentro da mente é essencial para a prática. Não está conectada com o que é prejudicial. E ela possibilita samadhi surgir, e só com samadhi que sabedoria vai surgir. Então a gente não tem que ficar perdido em ideias. Tem que ouvir
praticantes, os mestres, os Guru Bhajans, os Suttas. Porque na teoria é muito fácil de se perder. Se a pessoa não sabe do que ela está falando, se ela não conhece, nunca foi naquele lugar. Uma coisa, esse Dhamma é para ser experienciado pessoalmente pelos sábios, está na reflexão que a gente faz sobre o Dhamma toda vez. Para ser experienciado pelos sábios, não é para ser pensado pelos sábios. Não precisa ficar pensando a respeito. Você pegar, usar e fazer e ver acontecer. Então a gente busca seguir esses mesmos passos deixados pelos mestres do passado, pelo Buda, pelos Arahants, pelos Bodhisattvas. A gente busca abandonar o que é prejudicial, cultivar o que é benéfico e purificar a mente. Então, esses 3 versos do Ovada Patimokkha não devem ser menosprezados. Né? Um sumário dos ensinamentos do Buda. Uma coisa tão simples. Você vê, dá para elaborar muita coisa em cima disso. Coisas fundamentais da prática. Mas as pessoas passam por cima. Ah, não, eu quero ler sobre o Abhidhamma. Eu quero ler sobre os cetáceas. Eu quero ler sobre os níveis de insight. Mas a pessoa pula o que é básico. Ela não entendeu o que é básico e está querendo ir para o avançado. Não é por aí que funciona. Você não se autogradua no Dharma. Você tem que começar do básico. Aprender o básico. Ver acontecer o básico para depois você querer ver acontecer o avançado. As pessoas se perdem, querem pular degrau, natural, mas aí a gente vem puxando a orelha, a gente vem comentando nas coisas boas também que acontecem, a gente vai corrigindo o rumo, né? Porque todos os praticantes é natural que a gente erre para a esquerda, a gente erre para a direita, até a gente acertar o caminho também. Então a gente tem que ter paciência, ter resiliência e continuar se esforçando na prática. Que se a gente continuar seguindo esse caminho, abandonando o que é prejudicial, cultivando o que é benéfico e purificando a mente, é só questão de tempo. Pode não ser nessa vida, pode ser na próxima, mas é só questão de tempo. A gente está indo na direção, na melhor direção possível, para poder um dia ver o Dhamma. E aí não ter mais dúvida sobre o que é o que e qual é o caminho a ser seguido. Então, de reflexão. Por hoje a gente fica aqui, aí a gente abre para perguntas e respostas.